O senhor falou de aviação civil. O Ministério da Defesa tinha uma atribuição que agora não tem mais, que é cuidar da aviação civil, porque foi criada a Secretaria de Aviação Civil. Isso representou, em certa medida, uma perda de poder para a Força Aérea Brasileira e para o Ministério da Defesa? Alguém se ressente disso na área militar? Não, veja bem, eu havia, na época já, vamos deixar bem claro que a aviação civil ficou no Ministério da Defesa por uma questão de tradição. Porque a aviação civil se formou junto com a Força Aérea. Foi a Força Aérea Brasileira que acabou criando a aviação civil e ela acabou ficando. A Infraero era da aviação, era da Força Aérea, o DCEA, o controle de espaço aéreo, continua sendo da Força Aérea. Não havia agência de regulação, o DCEA era, o DAC na época era o órgão regulador. Com a criação, na época do governo Fernando Henrique, transfere-se a Infraero para o setor civil. E aí fica no Ministério da Defesa a aviação civil. Quando eu terminei, baixamos a temperatura do caos aéreo à época, eu sugeri ao presidente Lula que criasse ou que transferisse a aviação civil para o Ministério dos Transportes, já que o Ministério dos Transportes era, teoricamente, aquele que seria o adequado, porque era algo vinculado a transporte, era um modal de transporte. Isso acabou sendo feito agora. E eu sugeri no final, em dezembro, quando a presidente Dilma convidou, eu sugeri a ela que também fizesse a mesma coisa. Ela resolveu então fazer a Secretaria de Aviação Civil. Só que demorou um pouco, porque as pessoas que ela pretendia que fosse o ministro da Aviação Civil teria possibilidades de ingressar somente em final de fevereiro. Mas depois não pôde, final, e afim se criou. Mas, ou seja, não houve perda, houve isto sim. Poderia você dizer, não, houve perda de poder, porque você deixou de controlar um setor do governo, mas isso é bobagem. O que é fundamental é que você passou o Ministério da Defesa a ter a sua função específica. Mas de parte da Força Aérea Brasileira, algum ressentimento? Nenhuma, ela já não tinha mais. Já não tinha mais a regulação, que era da ANAC. Ela não tinha mais a infraestrutura aeroportuária, que era da Infraero, que era civil. Somente tinha, e continua tendo, o controle de espaço aéreo com o DCEA. A presidenta não pretende, pelo menos naquele momento que conversamos, não pretende tornar civil, ter um controle de espaço aéreo civil e outro espaço aéreo militar. Continuará o DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo.